Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Neste mês de abril, e hoje nós estamos no dia 3 de abril de 2022, voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro. E gostaríamos de aproveitar o ensejo para comunicar que nós estamos apresentando o mesmo programa Encontro com o Espiritismo na Rádio Jornal do Comércio aqui da nossa cidade, que é 99.5, é a FM da Rádio Jornal aqui da cidade de Limoeiro. Todos os sábados, e nós a estreamos no dia 2, agora de abril, estreamos o programa, que é meia hora, todos os sábados, de 8h30 às 9h30 da manhã. 8h30 às 9h30 da manhã, o programa Encontro com o Espiritismo, que está sendo levado ao ar para tirar as dúvidas das criaturas sobre a doutrina espírita. E neste mês de abril, o Livro dos Espíritos, que é um livro que nós, os espíritas do mundo inteiro, prestamos homenagem ao Livro dos Espíritos. São 165 anos de existência deste livro. Foi publicada a sua primeira edição por Allan Kardec, a 18 de abril de 1857, em Paris, na França. E hoje ele tomou conta do planeta, o Livro dos Espíritos. E de maneira que hoje nós convidamos os companheiros que gostam do estudo do Espiritismo para consultarmos aqui o capítulo 3º deste Livro dos Espíritos, que trata da volta do espírito à vida espiritual pelo fenômeno da morte. Capítulo 3º, da volta do espírito extinta à vida corporal, a volta à vida espiritual. E a partir da questão 149, por diante, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: que sucede à alma no instante da morte? O que é que ocorre com a morte? Ocorre com o homem no instante em que ele morre. E o tema aborda a alma após a morte, sua individualidade, continua depois da morte da mesma forma, vida eterna, o que é, separação da alma e do corpo e perturbação espiritual. É o tema são os temas dentro do tema central, que é o que? A alma após a morte, sua individualidade e vida eterna. E Kardec, então, voltamos com a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos da sabedoria. Que sucede à alma no instante da morte? Que ocorre com o homem na hora que morre? Acabou tudo com a morte, como ensina o materialismo e o ateísmo? Acabou tudo com a morte? Não. Porque Deus não faz seus filhos para matança. Deus não mata ninguém. A vida no universo é vida. Tudo na natureza é vida. Tudo nasce, morre e nasce de novo, porque na natureza tudo é ressurreição. Ressurge mais elevado para atender o progresso dos seres que Deus criou. E a pergunta é esta: que sucede à alma no instante da morte? E o Espírito da Sabedoria responde a Allan Kardec: volta a ser espírito. Isto é, retorna ao mundo dos espíritos, donde se apartaram momentaneamente. Nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas com o fenômeno da morte, todos retornam para a pátria espiritual, que é a pátria de origem. A vida aqui na Terra é passageira, a vida corpórea
tanto no planeta material como na Terra, como em outros planetas materiais. A vida, o corpo, é apenas transitório, porque tudo está em trânsito na natureza e nada é fixo. Tudo está em trânsito porque tudo está no trânsito para partir de uma situação inferior para uma situação superior, atendendo à lei de progresso do universo. E aqui Allan Kardec, na questão 150, ele volta a perguntar: a alma, após a morte, conserva a individualidade, conserva tudo que tem, sentimento, reflexões, inteligência, faculdades, amor, sentimento, ódio, continua com essa bagagem depois da morte, cultura, sabedoria, tudo continua sim, porque nada disso é do corpo, nada disso é do corpo, é da alma. O que é da alma, ela retornaremos para a pátria espiritual com todas essas coisas. Aí o Espírito responde: sim, jamais a perde a individualidade. Que seria a alma se não conservasse a sua individualidade, a sua sabedoria, sua inteligência, seus sentimentos, depois da morte? Continua intacta, do mesmo jeito, só que está fora da matéria, do corpo. O corpo é uma habitação da alma, mas todas as faculdades não é do cérebro, não são do cérebro, são da alma. Portanto, constitui a individualidade que sobrevive à morte. E Kardec continua na próxima pergunta: como comprova a alma a sua individualidade? Como? Uma vez que não tem mais o corpo material. O corpo morreu, está no cemitério, mas como as almas dos homens podem comprovar a sobrevivência da sua individualidade no depois da morte? Como pode provar? Essa é a pergunta. E o Espírito da Sabedoria, no Livro dos Espíritos, responde: continua Kardec a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação. Chama-se o quê? Perispírito. É um corpo fluídico, é uma cópia, um clone deste corpo material, só que é etéreo, continua na outra vida com essa mesma aparência que tem aqui. O corpo está no cemitério, mas esse clone, que é o corpo etéreo, que os antigos da humanidade chamavam corpo duplo, ou duplo etérico, porque não é material como este daqui, é etérico. E este corpo, quem faz referência dele é a Bíblia, é o próprio Paulo o apóstolo, que diz que o homem, ele tem corpo terrestre e corpo celeste. Morre o terrestre, sobrevive o celeste. É o que o Espiritismo chama de perispírito, que é uma palavra criada pelo próprio Allan Kardec para designar esse corpo da alma, que Paulo chama corpo celeste. Allan Kardec deu o nome de perispírito, mas os antigos, as civilizações antigas, chamavam de corpo etérico, corpo fluídico, corpo etéreo, que dá na mesma coisa. Então, é esse corpo que sobrevive do depois da morte. E Allan Kardec volta a perguntar: a alma, então, nada leva consigo deste mundo? Quer dizer que a alma nada leva? Aí o Espírito responde: nada, absolutamente nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança repleta de doçura ou de amargor, de sofrimento, conforme o uso que essa alma fez aqui na Terra como homem. Cada um cria a sua própria vida. Cada um aqui na Terra cria a sua felicidade ou a sua infelicidade e leva isto para o mundo espiritual. Aí diz mais: quanto mais pura for a alma aqui na Terra, melhor compreenderá a futilidade do que deixou aqui na Terra. Os tesouros materiais ficam aqui, os tesouros materiais,
porque são de quê? Da matéria, do corpo, do mundo material. Mas os tesouros da alma levaremos para o depois da morte. Por isso é que Jesus, lá no Evangelho, ele diz que nós não devemos nos preocupar com os tesouros materiais, que a traça vai comer, a ferrugem vai eliminar. Mas devemos, é como Jesus diz no Evangelho, cultivar os tesouros do Espírito, que levaremos conosco para o mundo espiritual. São os tesouros da alma, porque eles não ficam aqui. O que é da matéria, não levaremos. Levaremos somente o que é do Espírito. E na questão seguinte, aqui do Livro dos Espíritos, é a questão 151. Aí Allan Kardec, então, volta a perguntar que pensar da opinião dos que dizem que depois da morte a alma retorna ao todo universal. Há muita gente que diz que a gente tem alma, nós temos, mas essa alma é apenas uma energia que com a morte do corpo, essa energia volta para o oceano universal e lá se mistura. Quer dizer, não tem individualidade. O Espiritismo ensina diferente. E aqui está a resposta dos Espíritos. Ele dizendo, o conjunto dos Espíritos não forma um todo? O conjunto, que ninguém sabe a quantidade de Espíritos que tem no universo, não constitui um todo? Não constitui um mundo completo? Ora, quando estás numa assembleia, és parte integrante desta assembleia. Mas, não obstante, conserva sempre a tua individualidade. Podemos estar numa assembleia, no universo todo, mas cada espírito continua com a sua individualidade, que estava aqui na Terra. Então, essa é a resposta dos espíritos superiores. E Kardec, na questão 152, ainda dentro do mesmo tema, ele pergunta, que prova podemos ter, depois da morte, da individualidade da alma, depois da morte? Que prova teremos depois da morte? Aí os espíritos respondem, não tendo essa prova, Kardec, nas comunicações espíritas, dos espíritos que recebeis, se não fosses cego, verias. Se não fosses surdos, ouvirias. Quer dizer, está falando dos materialistas e dos ateus, que tapam os olhos e não querem ver. Porque o pior cego é aquele que tem olhos, mas não quer enxergar. Esse é o pior cego. Aí os espíritos estão respondendo para esse cego, pelo orgulho, pelo materialismo. Aí continua o espírito. Pois que, muito frequentemente, uma voz vos fala da consciência, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Espírito, a alma, nós somos imortais. E de modo que nós chegamos hoje a mais um encerramento do tema, hoje no Livro dos Espíritos, em homenagem aos 165 anos deste Livro dos Espíritos, que é uma síntese do conhecimento universal. Já dissemos, foi publicado a 18 de abril de 1857 em Paris por Allan Kardec e sobrevive até hoje, e até hoje a ciência, nem as filosofias, nem as religiões dogmáticas conseguiram desmoralizar este livro. Ele continua em pé, firme, o Livro dos Espíritos, e acima de tudo, a força dele está na sua filosofia, que o objetivo do Espiritismo é transformar o homem de mal para bom. Transformar o homem orgulhoso para um homem humilde. Transformar o homem egoísta em um homem generoso, caridoso, porque a bandeira do Espiritismo, está aqui no Livro dos Espíritos, é fora da caridade não há salvação. E a base do Espiritismo é Deus, Cristo e caridade. Esta é a prova do Espiritismo.
E então nós encerramos o nosso programa de hoje, encontro com o Espiritismo, e muita paz para todos.